2023 foi um ano muito abençoado para o mercado de criptomoedas, tendo esse mercado sendo um dos melhores mercados para você estar alocado para ter recebido maior performance agora em 2023, surpreendendo muita gente no mercado financeiro, inclusive eu mesmo, que falei aqui várias vezes que acreditava numa queda no mercado cripto para casa ali dos 15, 16 mil, no caso o preço do Bitcoin. O mercado cripto superou as expectativas de todos nós, trouxe muito retorno para quem apostou e acreditou nesse mercado, e por isso hoje a gente vai detalhar um pouco mais sobre o que está acontecendo nesse mercado com uma entrevista que é justamente do Matthew Siegel, esse rapaz que está aparecendo aqui no slide para você, e a gente vai comentar um pouco mais da questão do ETF, do Ethereum, da VanEck, e também com relação a algumas coisas do Bitcoin, trazendo um pouco diferenciado da relação que a gente sempre traz aqui das análises econômicas, análise de setores. Dessa vez a gente resolveu focar um pouco no mercado cripto para trazer essas atualizações aqui para vocês. Começando então, vamos apresentar um pouco do quem é o Matthew Siegel, né? O Matthew é um profissional do campo de finanças e investimentos e ele trabalhou como chefe de pesquisa digital de ativos da VanEck, uma empresa de gestão de investimentos conhecida por oferecer fundos de índices e produtos de investimentos em várias classes de ativos diferentes, incluindo ETFs relacionados à questão de criptomoedas. Enquanto aqui no Brasil o ETF de criptomoedas não é nenhuma novidade para ninguém, né? A gente já tem alguns ETFs aqui com relação a esse mercado. Nos Estados Unidos esse ETF ainda não foi lançado, pelo menos não no Spot Price. Tem os ETFs do Price Future, mas não dos Spot Price. Qual a diferença? O Spot Price é basicamente os ETFs que compram o ativo em si. Então, quem tem esse ETF tem de alguma forma o ativo. Não está no seu nome, mas está aqui sendo gerido por esse ETF. Enquanto que o mercado futuro, né, que é o Future Price, ele na verdade é um medidor de ganho e perda, assim como no Spot Price, se ganhar, se o ativo subir, você vai ganhar, se o ativo cair, você vai perder, mas as taxas são maiores e além disso, você não detém esse ativo, é só por especulação, por acreditar que vai subir ou que vai cair. E aí, os Estados Unidos, como um dos mercados mais importantes do mundo, né, inclusive o maior em tamanho de valor de mercado, ele é extremamente relacionado com o quanto o mercado pode se valorizar. E é uma das crenças porque esse mercado conseguiu subir tanto no ano de 2023. Foi por causa dessas várias notícias de que o S&P, que é o órgão tipo CVM lá dos Estados Unidos, iria regularizar esse ativo e depois entraram com alguns processos, aí perderam os processos na justiça e aí está nessa disputa lá que está acontecendo, mas existe essa expectativa de que vai lançar os ETFs. E é sobre basicamente isso que o Matthew vai conversar nessa entrevista aqui. Como sempre, eu lembro a vocês que a entrevista em inglês vou deixar aqui o link na descrição. Para quem quiser assistir lá em inglês, a gente vai explicar aqui o conteúdo da entrevista e tentar traduzir e explicar um pouco mais do que está acontecendo e das novidades e das notícias, além da parte da tradução do inglês também para quem não entende inglês. Mas vai lá, vamos lá. Continuando aqui, quem é o Matthew Siegel, né? Siegel tem experiências em análise de mercado e em formular estratégias de investimentos em ativos digitais, como criptomoedas, contribuindo com sua expertise sobre o impacto dessa nova classe de ativos nos mercados financeiros globais. Se ele foi associado ao lançamento de um ETF Ethereum da VanEck, isso estaria alinhado com seu papel na empresa de aproveitar o potencial de investimentos em ativos digitais. E aí a gente começa fazendo a introdução e lançamento do ETF de futuros no caso de Ethereum, da VanEck. E aqui, de novo, né, a gente está falando do mercados futuros e não do Spot Price, como eu expliquei para vocês. Isso porque o do Spot Price não estão conseguindo passar ainda pelos órgãos regulamentadores, especialmente o S&P, como a gente vai comentar um pouco mais para frente. Paul Bonon, nessa entrevista aqui, quem estava lidando foi o Paul, introduziu o tópico dos ETFs e estratégias relacionadas, destacando a VanEck, uma grande nome no mercado de ETFs, né? Esse mercado de ETFs tem algumas que são muito conhecidas, a iShare, e uma delas é a VanEck também. Aí o Matthew Siegel, chefe de ativos digitais da VanEck, começa a entrevista mostrando o potencial do ETF de futuros e como ele pode revolucionar a forma como todos os investimentos estruturam a sua carteira. Lembrando que o ETF futuro é mais um ativo de especulação. Você não detém o Ethereum, nesse caso específico desse ETF, você não detém o Ethereum, você apenas ganha caso ele valorize e perde quando ele perde, né? Então você não tem o ativo de fato. E aqui a gente entra justamente nessa parte do Rick Rule, da entrevista que a gente fez na primeira live aqui, que ele já falava dessa questão dos ETFs, da importância de você ter alocações de ETFs dentro da sua carteira. E
por que que ele não gostava de investir em ETFs também. Então ele fala tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Se vocês quiserem entender mais a respeito, eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição. Mais ou menos para da metade para o final do vídeo, ele explica lá o seu posicionamento. Basta vocês assistirem lá com relação à questão de estar ou não se alocando via ETF. Continuando aqui, né? Fato interessante, a VanEck decidiu doar 10% dos lucros do ETF para desenvolvedores do protocolo Ethereum. E o que é esse lucro do ETF? Quando você monta um ETF, existem alguns custos, que tem algumas despesas que você tem ali, e você oferece o produto no mercado. Quem compra esse produto paga uma taxa de administração. Essa taxa de administração lá nos Estados Unidos é normalmente uma taxa baixa, né? Gira ali alguma coisa na casa de 0,1 até 0,5, 0,8, depende do produto. Para hedge funds, né, que são produtos mais qualificados, eles normalmente cobram um pouco mais, mas ETFs em geral fica ali abaixo de 1%. Desse 1% que entra do que você investe, vai para a pessoa, né, a gestão, a empresa está fazendo gestão daquele ETF. Desses 1%, eles vão tirar os custos e do que sobrar, 10% vai ser doado para o protocolo do Ethereum, para continuar o desenvolvimento desse protocolo e, obviamente, fazer com que esse projeto, no caso esse ETF, ganhe cada vez mais tração, né? Porque se o protocolo se desenvolve mais rapidamente, você ganha mais porque o ETF vai se valorizar também. E aí a gente traz a discussão, né, do ETF Spot Price versus futuros. Sega prevê que uma vez que todos os ETFs Spot sejam aprovados, haverá uma preferência significativa por eles, em comparação com os ETFs baseados em futuros. Muito por conta dessa explicação que eu já trouxe aqui para vocês. O ETF do Spot Price, você também ganha na valorização, assim como é na questão do ETF futuro, mas você detém aquele ativo, está ali sobre gestão. Então você conseguiria, de alguma forma, ter uma garantia a mais do que simplesmente o contrato futuro. E aí ele menciona que a VanEck foi a pioneira na apresentação de um ETF spot de Bitcoin em 2017 e continua atenta às mudanças regulatórias lá dos Estados Unidos. Isso porque, como eu expliquei, lá nos Estados Unidos ainda não foi liberado, então eles querem que seja liberado, eles ficam lá acompanhando todos os dias essa questão da parte regulamentatória de lá para poder aplicar e conseguir então ter o seu spot ETF de Bitcoin, de Ethereum, entre outras criptomoedas que eles achem relevantes. E aí, com relação a essa questão do ETF do Bitcoin, porque o SEC continua não aprovando, não permitindo que as empresas liberem esse ETF. E aqui é uma notícia, né, que o SEC está prorrogando o deadline, né, até quando eles podem dizer se foi aprovado ou não o ETF de Bitcoin. E aí eles disseram que é até o começo de 2024. E, na verdade, existe uma série de aplicações que já foram feitas desde 2017, como a gente acabou de ver, e ainda não conseguiram aplicar ou montar uma estrutura de ETF de Spot Price Bitcoin que seja permitido pelo SEC. De um lado, nós temos umas pessoas que acreditam que é porque o SEC quer destruir basicamente o mercado cripto, por conta de não permitirem que as criptomoedas continuem crescendo dessa forma que elas estão, para não chegar a competir com o dólar pelo seu poderio econômico, pelo poderio da questão da moeda, né, do poder de ser reserva mundial. Outras pessoas já defendem que essa regulamentação é extremamente importante e relevante. Ela é essencial para que a gente consiga, de uma vez por todas, trazer justamente o Bitcoin, né, o ETF de Bitcoin, à tona, para que as regulamentações permitam que, principalmente as pessoas mais ricas, as instituições, os hedge funds, que hoje, na sua regulamentação, não podem estar investindo nesse tipo de veículo, possam então investir. Porque aí vai estar tudo de acordo com a lei, tudo de acordo certinho, bonitinho. E aí ficam essas duas vertentes aqui. De um lado, as pessoas achando que é manipulação de mercado, que as pessoas querem destruir as criptomoedas. Do outro lado, outros achando que é porque realmente é necessário ter esse tipo de regulamentação, até para prevenir o que aconteceu, por exemplo, com a FTX, com a Terra Luna, que quebrou também. Muita gente perdeu bastante dinheiro. Famosos como Gisele Bündchen, modelo aqui do Brasil, que provavelmente todos vocês já conhecem, que também estava lá ajudando a divulgar essa plataforma. Muita gente foi enganada, muita gente perdeu dinheiro. Para evitar que isso aconteça, é necessário essas regulamentações. E aí eu fico até na dúvida da sua opinião. O que é que você acha? Você acha que é mais uma questão de controle, de poderio, ou
é mais uma questão de precisamos realmente de regulamentações? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que é que você pensa também. Mas vamos lá. A primeira listagem de um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos foi proposta em 2013 pelos irmãos Winklevoss, após várias rejeições da SEC devido a preocupações regulatórias e de manipulação do mercado. Ainda há uma expectativa até hoje de aprovação. Especialistas creem que é questão de tempo até o amadurecimento de mercado e a eventual aprovação de um ETF de Bitcoin. E aqui a gente já está falando disso praticamente o ano inteiro, que cada vez mais próximo a gente fica de ter um ETF de Bitcoin. Fica cada vez mais difícil de não termos um ETF sendo aprovado em próximos anos, em pouco tempo, justamente por conta de toda a pressão que aconteceu devido a um processo que o SEC fez contra a Ripple, né, uma empresa, e eu não quero entrar na parte do processo que é até difícil de explicar em detalhes, e o vídeo também não tem esse escopo, mas basicamente eles estão perdendo o processo, perderam o processo em várias etapas do processo, e isso faz com que o mercado cripto ganhe cada vez mais força. Mais regulamentações da justiça está sendo feita, pelo menos na visão de quem apoia esse mercado. E aí, fatores que atrasam essa aprovação. A aprovação de ETFs de criptomoeda tem sido lenta devido a preocupações com a alta volatilidade das criptos, porque se você que está investindo nesse tipo de mercado não sabe que varia muito, né? Então você pode perder dinheiro e acabar se frustrando, saindo antes da hora. E aí, tipo, o ETF tem a ideia de trazer uma estabilidade dentro daquela seleção de ativos. A falta de regulamentação adequada, riscos de manipulação de mercado, ainda até hoje acredita-se que é um mercado muito manipulado, desafios de custódia e segurança, né? É fácil de você invadir a corretora, invadir a carteira online e conseguir, quer dizer, fácil não é, né? Mas é possível você fazer e conseguir roubar ativos e estão em custódia de outra pessoa, a não ser que você tenha uma carteira offline, né? Tipo, você compre um hard drive para poder manter isso daí, mas aí requer também questão de segurança, de você lembrar de todas as suas palavras-chave e tudo mais. Então não é simplesmente assim algo fácil, mas é algo que, em tese, traz maior tranquilidade financeira para quem acredita no mercado, né? Porque você vai ter o seu dinheiro fora de todas as coisas que estão acontecendo pelo mundo. E aí, somando com isso, tem a questão de dificuldades na avaliação de ativos, incertezas legais e fiscais, proteção ao consumidor e questões de liquidez do mercado. Reguladores como o SEC nos Estados Unidos têm sido cautelosos ao permitir esses produtos financeiros devido a essas preocupações. E aí, vamos voltar aqui agora então para a questão dos ETFs, um específico da VanEck, né, do ETF da Ethereum, né? Vantagem de ser o primeiro no mercado. A discussão se volta para a vantagem de ser o primeiro no mercado e como isso pode beneficiar a VanEck. Obviamente, se você é o primeiro a ofertar um produto, várias pessoas querem aquele produto, elas vão correr para o único produto do mercado que oferece, que é o seu, e você conseguiria ganhar mais com isso, né? E aí, o Siegel ele explica que ele espera que o SEC permita que todos os produtos de spot de Bitcoin sejam lançados simultaneamente, nivelando o campo do jogo, né, para que não tenha uma pessoa que entra primeiro e consiga capital de todo mundo, e destacando a importância da reputação e do marketing. A reputação da empresa, né, de conseguir manter a segurança, de trazer essa segurança a mais para os seus investidores, e a parte de marketing, né, de você sair divulgando, de pessoas estarem mencionando seus produtos por acreditarem mais numa empresa do que na outra. Isso faria com que nivelasse o jogo e permitiria, então, que pudesse concorrer de forma justa entre os vários Spot Price Bitcoin ETFs. E aí, educação e publicidade da VanEck sobre a Ethereum. Porque até hoje a gente sabe que tipo Bitcoin e Ethereum são os mais conhecidos, mas pouquíssimas pessoas conseguem com precisão descrever o que é o Bitcoin, o que ele faz, como funciona. Da mesma forma o Ethereum. E eu diria até que o Ethereum é um pouco mais difícil, porque o Ethereum tem diversos protocolos sendo feitos em cima de suas camadas, né? Primeira camada, segunda camada, e tudo isso torna mais difícil de você fazer uma avaliação, de você estar estudando a fundo. Então, assim, é importantíssimo ter essa parte de educação também para que nós possamos entender um pouco mais do que é toda esse tipo de ativo, esse tipo de mercado, esse tipo de uso daquela moeda, daquele protocolo. E aí Siegel enfatiza a importância da educação e da publicidade para aumentar a conscientização sobre o Ethereum e seu ecossistema, né? Então, todas essas coisas estão montadas dentro da Ethereum. Ele acredita que os investidores institucionais já estão bem informados sobre a proposta do valor da Ethereum, mas
os investidores institucionais ainda não podem investir por conta de não ter a parte de regulamentação. Já com respeito aos investidores de retail, né, que somos nós, os investidores de mercado, muitas pessoas, como eu mencionei, ainda não têm um domínio exato do que é o Ethereum, do que faz, como funciona, e é importante estar estudando cada vez mais a respeito desse tipo de produto, especialmente se você quiser investir. Mesmo que você não queira, eu acho que é legal você entender, mas se você for investir, é necessário você entender a fundo o projeto, o que faz e tudo mais, para poder estar alocando com mais segurança o seu dinheiro nesse protocolo. E aí a importância da disciplina e de investimento e diversificação. Manter a disciplina e a diversificação é essencial, especialmente em tempos de incerteza. Investidores devem resistir à tentação de fazer mudanças drásticas em seus portfólios baseados em medo ou ganância. Isso aqui a gente já entra na parte de volatilidade do mercado cripto. É normal o mercado cripto subir muitas vezes, 100, 200, 300, 400 vezes, e também cair 50, 60, 70, 80%. E aí a gente vê que enquanto o mercado está subindo, existe uma grande euforia, muita gente vai entrando e ele acaba até subindo mais do que em tese deveria. E na hora da queda a mesma coisa, quando começa a cair, as pessoas ficam com medo e aí acabam fazendo mudanças drásticas no seu portfólio e acabam perdendo dinheiro por conta disso. E aí ele fala um pouco dessa questão da importância de você ter um equilíbrio entre o seu medo e a sua ganância, de você conseguir manter o seu foco e a sua disciplina, especialmente, de fazer aquela distribuição certinha entre a sua carteira, o que é que você vai investir, onde você vai investir, quanto você vai colocar, fazendo essa distribuição para poder ter retornos mais significativos ao longo do tempo, com menor risco, né? Porque obviamente afeta o risco também. E aí o Siegel fala justamente a importância de manter uma abordagem disciplinada para investir, especialmente durante períodos voláteis, como a gente viu nesse praticamente 1 ano e 8 meses, 9 meses que a gente está. O Fed começou a aumentar a taxa de juros, a gente já entrou isso em várias vezes aqui, o mercado começou a cair, caiu 40%, 30%, 40%, se não me falha a memória, e aí muita gente começou a perder dinheiro por sair dos seus ativos, por não mais acreditar nas empresas boas, que agora já voltaram, principalmente as Magnificent Seven, né, que Meta, Google, enfim, as grandes Big Techs, elas já voltaram, muita gente vendeu seus ativos por acreditar que iria continuar caindo infinitamente. E é importante você ter esse controle, essa disciplina de simplesmente saber que hora cai, hora sobe e você tem uma distribuição lá dentro do seu portfólio de como investir. E aí ele aconselha contra a tomada de decisões precipitadas baseadas em emoções, como o medo de perder ou a ganância durante os booms de mercado. Então quando você toma a decisão e não pensa direito sobre essa decisão, você só vai lá e faz a decisão, né? Você acaba agindo pela emoção e que isso acaba ocasionando em perdas, ou perder por não conseguir ganhar o que poderia, ou perder porque saiu e depois o mercado sobe e você perdeu porque você vendeu na baixa. Então é importante, se você quer tomar uma decisão, normalmente você parar, pensa por 1 ou 2 dias, vê se realmente faz sentido e aí você toma a decisão de fato, né? Você bota a ação em prática de fato. E aí ele disse, em vez disso eu sugiro que os investidores mantenham uma estratégia de diversificação. Escolha quais são os ativos que você quer, quantos % vai para cada ativo e você faz a distribuição todos os meses ou todos os anos à medida que você for fazendo mais aportes. Espalhando seus investimentos em várias classes de ativos e geografias para minimizar o seu risco. A diversificação ajuda a proteger o portfólio contra a volatilidade de um único ativo ou mercado e é uma ferramenta crucial para a construção de riqueza a longo prazo. Inclusive, eu até sugiro que vocês assistam aquela live que eu comentei agora há pouco do Rick Rule, porque a gente fala lá sobre a questão de diversificação versus pulverização, quantos ativos você deve ter na sua carteira, e a gente também aborda isso em outro vídeo aqui no canal. Vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui abaixo na descrição também para quem quiser assistir, que é muito importante você ter um limite máximo de ativos para você não acabar pulverizando também os seus ganhos. Existe um montante, vamos dizer assim, ideal de ativos que você deve ter conforme o tempo que você tem para estudar. Mas vamos lá, pressões macroeconômicas e prazo do ETF da Grayscale. A conversa muda para as pressões macroeconômicas que afetam o mercado de criptomoeda. E aqui a gente está falando muito da questão do aumento da taxa de juros e da perspectiva de recessão que vai ter nos Estados Unidos e no mundo para 2024, no fim de 2023, início de 2024. E a situação do ETF da Grayscale, que está enfrentando um prazo importante. E aí Siegel expressa apoio a Grayscale e sugere que a SEC pode estar enfrentando desafios legais devido à falta de lógica de suas decisões.
Não existe necessariamente uma lógica para o S&C estar correndo atrás do ETF da Grayscale, né? E aí o Siegel está justamente expressando que ele não concorda com essa decisão, que ele não acha lógico, e os juízes, como eu mencionei aqui, dos vários ganhos, no caso várias perdas para o S&C, ganhos para o mercado de criptomoeda, que os juízes também estão concordando com essa decisão do Siegel. Não tem lógica, a S&C está literalmente correndo atrás do mercado cripto sem nenhuma razão ou fundamento específico. Pelo menos até o presente momento é isso que se mostra. E aí ele também destaca a questão do cenário macroeconômico atual está repleto de desafios que podem influenciar diretamente os mercados financeiros. A inflação, que tem sido uma preocupação crescente, né? Cada vez mais a gente tem falado aqui da questão de inflação, praticamente todas as lives, todos os gestores, todos os economistas falam dessa questão da inflação de estar segurando ali na casa dos 3%, que está realmente alta, principalmente com o que o Fed quer, que é ali na casa dos 2%. E ele fala que a inflação erode o poder de compra e pode levar os bancos centrais a aumentar taxas de juros, o que tradicionalmente resulta em reavaliação dos preços dos ativos. E aqui ele está fazendo uma menção desse aumento que a gente já fez até a casa dos 5,25, 5,5. Na última decisão do Fed, ele decidiu manter parado agora no dia 1º de outubro, né? Ele manteve ali em 5,25, 5,5, mas que ainda existe a possibilidade de algum outro aumento no futuro, em dezembro ou talvez em janeiro, e isso pode fazer com que cada vez mais os ativos percam o valor que eles têm inerente ali, né? Obviamente que, na verdade, não é tão óbvio, muita gente não sabe disso, mas o valor que um ativo tem hoje, na verdade, é trazer o valor futuro de todo o ganho que ele vai trazer, todo o dinheiro que ele vai trazer, toda a receita que ele vai trazer, descontada por uma taxa, que é a taxa de juros. Quanto maior essa taxa, maior esse desconto e, portanto, menos ele vale hoje. E aí essa reavaliação é justamente isso que ele está falando, né? De você trazer para um desconto maior e que acaba afetando o preço de hoje dos ativos. E isso tudo faz com que, principalmente ativos que não pagam juros, no caso de commodities como ouro, prata, o Bitcoin, o Ethereum, são tipos de ativos que normalmente as pessoas não gostam tanto com esse tipo de taxa, esse momento de cenário macroeconômico, porque preferem ganhar algum tipo de rendimento ali, dividendo, ou até mesmo através de renda fixa, que consegue trazer esse retorno expressivo para sua carteira. E aí ele fala que as políticas dos bancos centrais, especialmente em resposta à inflação, são cruciais, pois a mudança na política monetária pode afetar a liquidez do mercado e o apetite por risco. Assunto que a gente já trouxe aqui no canal, principalmente na live do professor Steve Hanke, onde a gente explicou essa questão da base monetária, política monetária, enfim. Quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Além disso, as tensões comerciais podem levar a incertezas que afetam o comércio global e o crescimento econômico. O Siegel também sugere que os investidores devem monitorar essas tendências e considerar a diversificação como uma forma de mitigar riscos associados a um único país ou classe de ativos, coisa que a gente acabou de abordar, né? Quando você diversifica, tendo aquele limite, né, não pulverizando seus ativos, você consegue minimizar seus riscos até um certo ponto, porque existe, obviamente, você não consegue tirar todo o risco dos seus investimentos, ainda vai ter um risco associado com os seus investimentos, mas você consegue minimizá-los e manter uma performance alta, uma performance boa. Então isso é muito importante para que você consiga ter bom retorno e ao mesmo tempo correr pouco risco. E aqui com relação à questão da base monetária, esse é o gráfico do M2, que é basicamente a medida de base monetária que se é utilizada, que vocês podem ver que veio bem crescente, subiu até aqui em 2022, de 2022 para cá teve uma forte queda. Inclusive a gente aborda isso justamente na live que eu comentei do professor Steve Hanke, que é essa aqui dessa thumb, que vai estar aqui embaixo na descrição para quem quiser entender mais, principalmente esses dados econômicos, uma aula completa que a gente deu por lá. Com relação aos prazos do ETF da Grayscale e considerações para investidores, né? O Siegel aborda a antecipação em torno da Grayscale Bitcoin Trust, o GBTC, e sua potencial conversão em um fundo de índice negociado na bolsa, um ETF. Ele explica que a conversão é vista por muitos como um passo positivo para a legitimidade do Bitcoin e das criptomoedas em geral, pois um ETF proporcionaria uma forma regulamentada e acessível para os investidores institucionais e de varejos investirem em Bitcoin. Entrando naquele ponto que eu mencionei, né? Vários ETFs, vários fundos de investimentos, na verdade, eles têm suas regulamentações e limites de volatilidade, eles têm limite de regulamentação, coisa que as criptomoedas em geral não permitem entrada. A partir do momento que isso se torna mais regulamentado, se torna mais acessível,
eles conseguem alocar uma classe, pelo menos uma pequena porcentagem dentro, e isso poderia fazer com que a demanda por esses ativos subisse, e é justamente antecipando isso que o mercado começou a subir. Toda vez que se fala de um ETF sendo aprovado ou para ser aprovado, o mercado simplesmente explode, e aí depois daquela caidinha, depois volta a subir, e aí fica nesse vai e volta. E aí ele também menciona que a aprovação do ETF de Bitcoin poderia facilitar a entrada de novos capitais no espaço das criptomoedas, como eu mencionei, nova entrada de dinheiro, potencialmente aumentando a demanda e estabilizando o mercado. No entanto, ele também adverte que os investidores devem estar cientes dos riscos associados, incluindo a questão de volatilidade do preço, para você, quando subir muito, não ficar desesperado querendo comprar cada vez mais, e quando cair muito, não ficar desesperado querendo vender tudo que você tem, a volatilidade do preço do Bitcoin e as incertezas regulatórias que ainda cercam as criptomoedas. A gente ainda não sabe o que vai ser autorizado, o que não vai ser autorizado, o que vai ser permitido, como vai ser permitido, as regras, as regulamentações, tudo isso está para ser definido no futuro próximo. Eu acredito que nos próximos 2 anos a gente deve ver uma clarificação legal sobre todos esses pontos. Então tudo isso apresenta riscos e, obviamente, quanto maior o risco, maior o retorno, mas também maior prejuízo caso as coisas deem errado. Então, tenham ciência disso na hora que forem alocar parte da sua carteira com criptomoedas. E aí, previsões de Eric Balchunas e crescimento de influxo de ETF de ETH. Eric Balchunas, da Bloomberg, prevê uma alta probabilidade de aprovação do ETF Spot de Bitcoin esse ano, ainda de 2023, com o ETF Spot de Ethereum seguindo logo depois. Siegel é mais cauteloso, esperando que isso aconteça no primeiro trimestre do próximo ano. Então, enquanto o rapaz aqui, Eric Balchunas, da Bloomberg, acredita que ainda esse ano a gente vai ver os 2 ETFs, né? Pelo menos o ETF de Bitcoin sendo aprovado e provavelmente logo depois o ETF de Ethereum, o Siegel já acredita que isso não é tão garantido. Ele acredita mais para frente, né? Provavelmente primeiro, segundo trimestre lá de 2024. Mas é inegável que cada vez mais a gente tem a expectativa de que esse ETF saia. E com isso todos os ganhos que eu falei aqui com relação a investimentos dos institucionais. E aí, finalmente, a entrevista aborda os investimentos da VanEck em startups relacionadas ao Ethereum. Então eles não só investem na Ethereum, como nas startups que utilizam o Ethereum, que estão ali no protocolo em si. Destacando o compromisso da empresa com o crescimento do ecossistema da Ethereum e a inovação no espaço das criptomoedas, cada vez mais aumentando esse protocolo, aumentando sua usabilidade, aumentando as transações, e isso faz com que o Ethereum se valorize cada vez mais. Sumarizando aqui então os principais pontos dessa entrevista, né? A VanEck lançou um ETF de futuros de Ethereum, mas as expectativas são moderadas devido à natureza do produto e ao ambiente macroeconômico. Com relação ao ser mercado futuro, muita gente não gosta desse tipo de ETF porque, primeiro, é mais caro e, segundo, você não tem o ativo de fato, né? Então, muita gente já não gosta. E a questão do ambiente macroeconômico, do cenário de incerteza, taxa de juros elevadas, pode fazer, né? Os riscos regulamentatórios também, pode fazer com que as coisas fiquem cada vez mais difíceis aí com relação ao Ethereum. E as outras criptomoedas também. Há uma forte preferência antecipada por ETF Spot Price sobre ETFs de futuro, assim que estiverem disponíveis. Então ele acredita que assim que estiver disponível vai haver um shift, né, uma mudança do mercado para o ETF Spot Price. A VanEck está focada em educar o público sobre Ethereum e está ativamente envolvida em publicidade para aumentar a conscientização. Inclusive, se vocês procurarem no Google sobre a parte de educação da VanEck, é bem legal, eles têm várias coisas bem legais sobre o mercado de criptomoedas, não só da Ethereum, outras também, vale super a pena vocês darem uma olhadinha também. Pressões macroeconômicas e desafios regulatórios estão afetando o mercado de criptomoedas, mas a VanEck mantém uma visão positiva a longo prazo. Então, mesmo que nesse curto prazo eles acham que ainda existe todo esse caos que pode acontecer, no longo prazo a tendência é alta infinita, feito dizem no mercado cripto, né? A tendência é que as coisas vão cada vez mais se organizando, se regulando e as coisas vão funcionando. E aí o ETF poderia subir de valor junto com o ativo, né? O protocolo da Ethereum. A VanEck está investindo em empreendimentos relacionados ao Ethereum e desenvolvendo ferramentas para ajudar os investidores a navegar no espaço das criptomoedas. E aí, como eu mencionei agora há pouco, vale super a pena você dar uma olhadinha aí, procurar no Google, porque vai aprender bastante coisa sobre Ethereum. Se você já não souber, né? Se você souber, provavelmente, talvez aprenda alguma coisa nova, mas fica aí a sugestão.
vale sempre a pena você estar procurando mais, aprender mais, conhecer mais a respeito dos produtos. Pois bem, pessoal, o mercado cripto teve sim uma das melhores performances agora em 2023, sendo provavelmente o mercado que mais subiu, e muita gente acredita que 2024 tende a se repetir. Temos a questão do ETF de spot price que pode surgir, a questão regulamentatória que pode acabar sendo decidida e também trazendo mais investidores para esse mercado. E também temos a questão do halving do Bitcoin, que acontece mais ou menos ali a cada 4 anos e diminui pela metade a quantidade de criptomoedas de recompensas de Bitcoin que é dado para os mineradores por estar ali trabalhando dentro do seu protocolo. Tudo isso traz a expectativa de que em 2024 o Bitcoin e as criptomoedas serão de novo o ativo, o mercado com melhor performance aqui que teremos no setor financeiro. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda com essa visão ou você está um pouco mais cauteloso e pessimista? Deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber o que é que você está pensando. Por fim, eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Peço que se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like. Também se inscrever aqui no canal, porque todas as semanas nós trazemos vários conteúdos como esse, te ensinando e explicando muito mais coisas sobre o mercado financeiro, sobre a parte de moeda, de economia, enfim, tudo para que você possa investir de forma melhor, mais segura e ter melhores retornos. Vou ficando por aqui. Deixo esse vídeo que está aí na tela como recomendação que foi escolhido pelo próprio YouTube para você. Forte abraço e te vejo no próximo vídeo.